Porque na hora que a gente estava falando, escutando, né, a Zaca falando, escutando o Dr. Leonardo falar aqui, falou dos desafios físicos. E todo mundo fala isso, né? Você vai ser pai, porque eu não tenho filhos. Eu acho que na mesa eu sou a que não tem filhos, né? E quando eu tô com 48. Então, quando eu passa na minha cabeça assim, falo, nossa, será que eu ainda tenho esse desejo? Será que eu já tive? Né? Será que eu adoto? Será que eu faço alguma coisa? Muita gente fala assim, ai, mas você não vai conseguir sair correndo atrás do menino. Ai, mas você não vai conseguir isso. E é verdade, mas aí eu fico pensando também que tem muita gente que nunca conseguiu, independente da idade. No meu caso especificamente, a minha mãe adoeceu, eu tinha 4 anos. E desde então ela nunca mais correu. Ela foi jovem, né, quando aconteceu 35 anos quando ela adoeceu. Super jovem, né? E não acho que por essa deficiência, ela foi menos mãe do que outras mães que têm todo o corpo, né? Se você for pensar, eu tô até arrepiada aqui, se você for pensar no pessoal, nos paratletas, né? Então eles não podem se relacionar, eles não podem ter filhos porque eles não têm os membros e não vão poder correr atrás dos filhos, assim, eu acho que é muito simplista a gente falar isso, né? E na hora que eu fui estudar sobre isso, eu fiquei pensando que eu anotei aqui. A Keila é boa para essas coisas também, a Keila vai ajudar, porque eu peguei uns dados muito antigos, mas em 2018, né, 5,5% das certidões que foram registradas naquele ano não tinham o nome do pai, né? Em 2019, o IBGE falou que 11.500.000 famílias no Brasil eram chefiadas por mulheres, então sem os pais, sem a presença paterna, então 16% dos lares. Nos Estados Unidos, que eu fiquei impressionadíssima, em 2019, 25% das crianças, 19.500.000 crianças nos Estados Unidos vivem sem os pais. Então, assim, se o cara quer ser pai, ou avô, ou tio, tipo, se ele estiver presente, não importa a idade, eu acho. Sabe? Eu acho que a gente tem que querer. Isso para mim que é o importante. E quando eu vejo essas pessoas mais velhas, esses homens mais velhos, eu fico pensando na parceira. Era exatamente isso que eu queria colocar. Quantos anos será que as parceiras têm? Porque eu acredito que o Robert De Niro, o Samuel Rosa, essas pessoas... São todas mais jovens, muito mais jovens. O Al Pacino, a esposa na época, né, estava com 30 anos, pelo que eu pesquisei. E aí eu acho que é um desejo muito mais da mulher do que do homem em si, sabe? Eu acho que o homem topa. Mas o homem fala assim, se a mulher ficar calada, ele vai falar, nossa senhora, não vou ter filho de jeito nenhum, tô com 80 anos, né? Mas é um desejo da mulher, né? E eu acho que isso empodera a mulher de certa forma, de falar assim, eu quero ter um filho. Se você vai estar vivo, você vai estar morto, se você vai estar aqui, não me importa, até porque isso acontece até quando tem o nome do pai na certidão de nascimento e pais casados, que o pai não participa. Exatamente. Então, assim, o que não difere para mim a idade? Eu conheço pais super jovens que não participam de nada da vida do filho e pais mais velhos que super participam. Então, eu tenho esse exemplo dentro da minha casa, inclusive, né? Porque meu pai, quando eu nasci, o meu pai já foi pai tardio, né? Em 1977, quando eu nasci, o meu pai tinha 33 anos, que é uma idade que em 2018 é a média dos pais. Então, em 77 para 98, meu pai já foi precoce de ser pai tardio. Né? Porque na época... É verdade. Não tinha filho nessa idade. Era e aí, 20 e poucos. 20 e poucos. E aí depois ele foi ter uma outra filha com uma outra mulher, que também não tinha filhos, que eu acho que são vários contextos, né? Ele estava com 45. Então a gente brinca que ele foi vô da Júlia, mas eu vejo que assim, ele levava a Júlia na escola, coisa que ele nunca pôde fazer comigo. Ele levava a Júlia no cinema, ele fazia natação junto com ela, né? Ele teve muito mais tempo de qualidade com ela do que ele teve comigo. Se isso fosse pai e vô, eu acho massa, entendeu? Eu acho que pode ser legal. Porque ser pai só porque é novo, ele não podia fazer nada comigo, porque ele tinha que trabalhar horrores para ter uma qualidade de vida. Essa é a realidade da maioria dos homens e mulheres. Mulheres hoje em dia também, né? Eu acho que você pegou num ponto aí que eu acho que é super importante, né? O ser pai, ele precisa ser desejado, ele precisa ser planejado muitas vezes e a gente precisa se preparar para isso. A gente vê muitas vezes, né, um desejo da mulher e não tanto do homem,
ou até culturalmente essa questão do cuidado do filho vai ser da mulher. Então, ok, eu concordo, né? Eu pago, né? Exatamente. Eu dou esperma e pago. Exatamente, o pai provedor, né? Acho que a gente vê cada vez mais uma mudança nesse sentido ao longo dos anos, cada vez mais pais e mães procurando conhecimento, né? A gente se prepara para tudo na vida, né? Curso de reciclagem, curso profissional, para tirar carteira, mas para ser pai e mãe, que acho que, pelo menos na minha opinião, a maior missão que a gente tem na vida, a gente não se prepara para isso. Acho que eu aprendi sendo filho e eu vou fazer da forma que fizeram comigo, sendo que a gente pode fazer muito melhor. Em tudo a gente busca fazer melhor do que os nossos pais fizeram, né? E eu acho que ser pai e mãe é uma delas. Eu acho que a questão da presença que você trouxe, eu acho que é fundamental, né? E o autoconhecimento que a gente viu no vídeo, né? Eu acho que o autoconhecimento que a gente tem com 30, 30 e poucos anos é completamente diferente do que tem com 20, 20 e poucos, né? Autocrítica até, de falar, eu preciso melhorar, né? E uma coisa que eu percebi aqui no depoimento, né? Essa questão do tempo. Claro que quanto mais velho você vai estar mais maduro, mais preparado. A gente espera. E também eu imagino, assim, uma coisa que eu vejo acontecer na bolha, mas eu imagino que seja geral. E que a Mariela trouxe aqui. Quando o pai tem separa e tem uma outra família, até mesmo porque biologicamente ele pode ser pai bem mais velho, então ele vai ter mais maturidade e mais condições de dedicar aquele filho da segunda temporada ali. Ser um melhor pai. Ser um melhor pai. E eu estava conversando com a Maria, que é nossa colega, e ela trouxe um depoimento muito legal. Ela disse que na casa dela são 5. E que o pai dela só foi brincar a partir do quarto, das 2 últimas. Que dos 3 primeiros, tranquilo exatamente. na vida, no momento mais tranquilo. Então, até para pais, para filhos, né, diferentes do mesmo pai, a idade vai fazer diferença. E no caso da Maria, é a mesma mãe também. A mesma mãe. Aí. 5 da mesma mãe. Então, eu tive uma amiga durante o ensino médio, que a gente estava com 15 anos e tal, e o pai dela já tinha 66. Aos 15 anos. E eu achava absolutamente incomum e anormal aquilo, porque todos os pais da galera com 15 anos tinham 40 e poucos, etc. E ela tinha 5 irmãos, ela ainda tem, 5 irmãos, mas ela era rapinha do tacho. E eu lembro dela trazer justamente isso. O meu pai, ele está sendo pai pela primeira vez comigo. E ela podia tudo, gente. Ela podia. Não sei se isso é bom, mas... Tudo! Vamos lá. Esse é outro programa. Esse é outro programa sobre limites. Isso é outro. Mas essa questão do emocional ali, né? Hoje, assim, com o passar do tempo, a gente vai tendo mais acesso também. Eu acho que nós somos pais aqui privilegiados porque nós temos acesso à literatura, a filmes, a palestrantes. Mais do que isso. Que nossos pais não tiveram. Mas mais do que acesso, é curiosidade. Porque tem muita gente com acesso e não lê. Não é. Quando eu digo acesso, assim, eu posso recorrer àquilo e eu vou recorrer. Exato. Mas não é todo mundo que recorre, né? Tem muita gente que tem acesso aí e não tem. Outra coisa que eu acho desses exemplos, que eu acho que também é um ponto que a gente pode conversar sobre isso, que é a grana, né? Porque nós estamos falando de Samuel Rosa, Robert De Niro, quem que é o outro aí? Al Pacino, entendeu? Tipo, gente, nós estamos esquecendo de um caso clássico, que é a Cláudia Raia e o Edson Celulari. O Edson Celulari foi pai de novo aos 64, se eu não me engano. E a Cláudia? E ela com 56. Aí, é impossível a gente não falar do machismo nessa situação. Sim. Porque quando ele engravidou, olha que viril. Sim. Oh, que viril. Ele também tinha tido um câncer, então foi um caso de superação. Quando ela engravidou, essa mulher tá louca. Vai ter filho com 56 anos? Como assim? Colocando a vida dele, a do bebê em risco. Assim, eu concordo, super machista, mas o que eu penso que essas pessoas pensam, assim, é porque a mulher é que cuida, né? Então, o homem tá velho, tô nem aí, porque se a mulher for jovem, a mulher que vai cuidar, ela vai ter. Aí na hora que você fala, nossa, a mulher tem quem vai cuidar desse menino? Quem vai correr atrás desse menino, né? Mas eu acho que tem até mais essa questão da informação da saúde, né? Do impacto da saúde da mãe no bebê é muito maior, mais difundido do que o doutor falou aqui. Foi uma grande surpresa. Exatamente. Porque ninguém para pensar se o espermatozoide tá bom. Nem com quando 35 a gente é jovem. anos, Nem quando a gente é jovem. Com 35 anos já é considerado gravidez geriátrica.
Não, e fora que assim, se a gente tá com problema... Geriátrica, assim, 35. eu tô com problema pra engravidar, o casal, né? Porque eu não tenho problema pra engravidar sozinha, né, gente? Tem Primeira coisa que ocorre pra todo mundo. Mulher, A é a mulher mulher que tá com problema. não Depois que a consegue mulher gerar. vai no médico e, tipo, disseca e fala, você não tem problema nenhum. Aí você fala, Vamos meu bem, investigar. não, e aí você fica, né? Meu bem, será que assim você não pode ir lá fazer um... Você ainda fica cheio de dedos pra falar com o cara que o problema pode ser dele. Assunto delicado, né? Mas eu acho que talvez pegar até aí, né? Acho que tem que ter uma conversa muito franca antes de ser pai e de ser mãe, né? Não pode ser a mulher que está conduzindo sozinha, o pai que tem que participar também. Eu acho que tem muito essa questão do homem não se considerar protagonista nesse processo, mas eu acho que precisa passar o bastão também. Sabe? De falar, cara, olha, isso aqui é seu, nós vamos fazer juntos. Eu falo porque a primeira gravidez, eu sou separado hoje, mas a primeira gravidez demorou. E nós fizemos a investigação de forma conjunta, né? Conta isso pra gente. Você foi pai pela primeira vez com que idade? 36 anos. 36 anos. Isso, do Arthur, que hoje está com 8, e depois com 38 do Heitor. E alguém tá te com chamou 6. de pai geriátrico? Não, não. Mas a mãe... Tô brincando. Vamos lá. Eu falo até que o desejo era ter mais novo, sabe? Mas acabou acontecendo mais tarde. Eu acho que foi positivo. Eu acho que, falando o que você falou, o que a gente viu no vídeo, eu acho que a presença minha hoje ela é muito maior do que seria se eu tivesse com 20 e poucos anos de idade. Acho que eu tenho muito mais a oferecer para eles de presença, Não é só o de físico, né? participação. Porque com 20 você tem energia toda, mas você não às sabe o vezes que você não fazer tem. com aquela energia. É. E até talvez você vai priorizar outras coisas ao invés do filho, né? Então acho que tem muito disso E também. às vezes até precisa priorizar precisa, outras né? coisas. Trabalhar, trabalho, Sim. estudos. Mas Eu acho que até os dois, né? Tanto o pai quanto a mãe, né? e aí depois você teve o segundo filho com quantos anos? Com 38. Ah, foi São rápido, 1 ano né? e 9 meses de diferença. E aí você percebeu essa diferença do primeiro para o segundo? Embora seja uma diferença muito pequenininha. Não senti tanto. Não senti tanto. É claro que a realidade que eu tinha hoje, inclusive de trabalho, de demandas, hoje é completamente diferente, né? Hoje eu consigo ter um mínimo de qualidade de vida para participar da vida deles como um todo, inclusive com para casa, com atividades escolares, de fato sendo protagonista na vida dos dois, né? Mas eu não senti de 36 para 38, eu acho que foi muito, muito pouco, foi muito semelhante, sabe o processo? Cada um com seus desafios, né? Irmãos são diferentes completamente Mesmo uns gêmeos, dos outros, cada um traz para a gente uma oportunidade de crescimento, de melhoria, mas não senti tanta diferença no aspecto físico, não.